Olá, buenos dias, bueníssimos dias, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Sou o professor List, essa é uma aula de língua estrangeira espanhol. Buenos dias para o pessoal que assiste aula pelo YouTube, para o pessoal que assiste aula pelo IPTV. Tem como mostrar, Renan, quem está assistindo aula pelo IPTV? Vocês têm, deixa eu ver, Baixa Grande do Ribeiro, Eliseu Martins, Santa Cruz dos Milagres, São João da Varjota e Rosário do Piauí, é isso? É o último polo? Aos colegas, obrigado, Renan. Aos colegas professores, às colegas professoras que acompanham vocês nas escolas, meu muito buenos dias também, tá? Semana passada foi feriado, de 7 de setembro, nós não tivemos aula. Então, o mês de setembro ele começa para a gente a partir dessas duas aulas de hoje, né? A gente tem essa aula, o intervalo, e aí a gente volta para a segunda aula do dia de hoje. No mês de agosto, nós trabalhamos o presente do subjuntivo. O subjuntivo é usado para falar de uma probabilidade, de uma hipótese, dúvida, né? Presente do subjuntivo. No mês de setembro, a gente vai conhecer os imperativos em espanhol. Imperativo é quando você dá uma ordem, né? Um pedido, um comando, veja, compre, pensemos, participemos. Isso é imperativo. E dependendo do tom que você der, pode ser um pedido, pode ser uma ordem, né? Um comando. Depende do uso que você faz. Mas geralmente quando se fala de imperativo, se fala, é uma ordem, né? E é o que a gente vai trabalhar nesse mês de setembro. A gente tem duas formas de imperativo: o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. O imperativo afirmativo, quando você dá uma ordem afirmativa, veja, compre, participe, vejamos, participemos, afirmativo. E o imperativo negativo, como o próprio nome já fala, quando você dá uma ordem negativa, não pise na grama, não abra a garrafa, não consuma produtos dentro do supermercado. Vocês já viram essas coisas, né? Não entre sem permissão. É imperativo negativo. A gente vai começar a trabalhar imperativo a partir do imperativo negativo. Por que que eu vou começar pelo negativo? Porque é derivado totalmente do presente do subjuntivo. Da mesma forma que eu conjugo o verbo no subjuntivo, eu vou usar para formar o imperativo negativo. São coisas diferentes, mas a origem, né, a fonte para formar o imperativo negativo, para dar uma ordem na negativa, vem do subjuntivo. Em português também. Quando você diz não entre, não entre você, né? Não entre sem permissão, a forma do verbo entre vem lá do subjuntivo. Que eu entre, que tu entres, que ele, ela, você entre, que você entre. É possível que você entre. Ó a forma do verbo, entre. Não entre. É igual, deriva dali. Então é por isso que eu estou começando pelo imperativo negativo, porque ele vai derivar totalmente do presente do subjuntivo. E aí na próxima semana a gente trabalha o afirmativo, que tem duas formas que não vão derivar do subjuntivo, mas isso é história para a próxima semana, tá? Muita coisa que eu vou falar aqui a respeito do imperativo, praticamente quase tudo, né, corresponde também em português, na língua portuguesa. E como nós já vimos em português, vocês já viram em português, né, a gente vê constantemente, então é um conteúdo que não é complicado ou muito distante para a gente. Vamos lá? Vamos trabalhar? A gente tem aqui o roteiro de aula, né?
A partir do mês de setembro, vocês já perceberam, já viram que tem esse roteiro de aula, onde tem ali os conteúdos, objeto do conhecimento, né? Imperativo negativo, e análise de tira cômica, charge, manchetes, notícia jornalística, ou seja, interpretação de texto, tá? Interpretação de texto. Eu sempre procuro dividir, intercalar as aulas, nossas aulas, entre gramática e interpretação de texto. Sempre tem texto, né? E aí, quando não dá para resolver num dia os textos, eles aparecem na próxima semana. Então, vamos ver se a gente consegue desenvolver o conteúdo até chegar na interpretação de texto. Caso a gente não consiga, na próxima semana, a gente pode começar a aula pela interpretação. Os objetivos, né, de cada conteúdo. Vamos para frente. El imperativo em espanhol. Eu acho que vocês já estão acostumados, mas eu vou repetir. Eu faço a primeira leitura em espanhol, vocês acompanham a leitura comigo, e depois traduzo para o português, tá? Então, sempre quando está tudo em espanhol, eu leio primeiro em espanhol, para que vocês acompanhem a leitura, para que vocês acompanhem as pronúncias, e depois traduzo. El imperativo en español. Introducción. El imperativo es un modo del español que utiliza el orador para dar órdenes, consejos o hacer peticiones a una o más personas de forma directa. A continuación encontrarás una explicación clara y completa sobre las reglas de conjugación de los verbos en imperativo e los usos de este modo em espanhol. Trouxe ali um cartazinho, né? Por favor, use uma mascarilla, né? É outro tipo, outro modelo de texto onde a gente encontra imperativo, né? Em placas, orientando, né? Por favor, use uma mascarilla. Uma mascarilla é uma máscara, vocês entendem, né? O verbo está no imperativo, né? Quando ele fala use uma mascarilla, use uma máscara, né? Use uma máscara. Então, o verbo está no imperativo. Ele está pedindo aí, né? Isso é um pedido, né? Então, ó, nem sempre é ordem. Por favor, tem ali o por favor, né? Use uma mascarilla, tá? O que é que o texto diz pra gente? Introdução. O imperativo é um modo do espanhol, em português também, né? Indicativo, subjuntivo, imperativo. Que utiliza, o imperativo é um modo em espanhol que utiliza o orador, né? O orador, ou seja, quem está falando, para dar ordens, conselhos, ou fazer pedidos. Hacer peticiones, fazer pedidos. A uma ou mais pessoas de forma direta. É por isso que a gente fala que o imperativo ele é essencialmente segunda pessoa. O que é que eu estou querendo dizer com o imperativo essencialmente segunda pessoa? Ó, o pessoal de Francisco Aires diz que está sem som. É por lá, né, Renan? Então, digitem aí para eles que se não estão ouvindo, né? Para eles olharem se não é o equipamento. Enfim. Por isso que eu digo, voltando aqui, tá? Que o imperativo, ele é essencialmente segunda pessoa. O que é que eu quero dizer com essencialmente segunda pessoa? Eu quero dizer que... Vamos lembrar uma coisa. Quando eu falo primeira pessoa, é quem fala. Segunda pessoa, com quem se fala. Terceira pessoa, de quem se fala. Quando eu falo que o imperativo ele é essencialmente segunda pessoa, é porque é um modo para com quem se fala. Eu dou um comando, eu dou uma ordem para alguém. Quando eu falo veja, veja quem? Veja você, né? Quando eu digo vejam, vejam quem? Vejam vocês. Então você dá um comando, dá uma ordem para alguém, tá? Por isso que ele diz aqui, para dar ordem,
conselhos, fazer pedidos a uma ou mais pessoas de forma direta. A continuação, encontrarás uma explicação clara e completa sobre as regras de conjugação dos verbos no imperativo e os usos desse modo em espanhol. Beleza? Vamos para frente. Eu tenho aqui um exemplo de uso de imperativo. Falei para você que o imperativo ele é essencialmente segunda pessoa, né? Você dá uma ordem para alguém ou para mais de um alguém. Quem fala, pede, manda, dá conselho, né, para alguém ou para mais de um alguém. Mas existe também imperativo para a primeira pessoa do plural. A primeira pessoa do plural em português é nós, em espanhol como é que é? Nosotros. Existe imperativo para a primeira pessoa do plural porque eu posso dar uma ordem me incluindo. Quando eu digo para vocês, vejamos, vejamos quem? Eu e vocês. Quando eu falo, é importante que nós participemos quem? Eu e vocês. Eu estou me incluindo nesse participemos. Eu estou me incluindo nesse vejamos. E o uso dessa forma para textos publicitários, por exemplo, né, textos publicitários, é uma estratégia para persuadir, para convencer o interlocutor. Quando eu falo para vocês, façamos os exercícios, eu estou me incluindo, né? Ou seja, somos nós que vamos fazer, né? Eu estou falando isso aqui agora porque aparece nesse texto, né, o uso da primeira pessoa do plural no imperativo, né? O imperativo para a primeira pessoa do plural. É um texto onde umas pessoas querem pegar um táxi, estão pegando um táxi. Ó, por isso que tem, ó, passageiro e condutor. Passageiro. Paremos um táxi. Táxi. Condutor. Subid. Llévanos a la estación. Abrochaos los cinturones. Listo. Vámonos. Pero no conduzcas rápido, por favor. Dá para entender bastante, né? Ele diz assim, ó, paremos um táxi. Se ele fala paremos, então é porque ele não está sozinho, né? Paremos um táxi, não é isso? Aí o motorista, ó, subir, ou seja, subam. Em português, a gente falaria entrem, né? Em espanhol, eles usam o verbo subir. Mas em português, numa tradução boa, né? Entrem. O passageiro, né? Llévanos a la estación. Seria mais ou menos leve-nos, né? Leve-nos a nós, né? Ele não está só, né? Llévanos, leve-nos até a estação. Estação de trem, né? Metrô, não sei. Aí o motorista fala, abrochaos los cinturones. O que ele quer dizer com isso aí? Coloquem o cinto de segurança, né? Coloquem o cinto. E aí o passageiro fala, listo. Listo em espanhol quer dizer pronto. Vámonos, vamos, né? Pero, mas, não dirija, não conduzcas, ou não dirijas, né? Não conduzcas rápido, por favor. O que você vê sublinhado é imperativo. Imperativo afirmativo. Paremos, subir, llévanos,
abrochaos, vámonos, conduzcas. Os verbos estão no imperativo. Imperativo afirmativo. O uso, né? Uso. El imperativo serve para fazer sugerências ou propostas. Para você sugerir, dar uma sugestão ou fazer propostas. Exemplo. Paremos um táxi? Para dar ordens. Exemplo. Subir, llévanos, entrem, leve-nos. Dar conselhos. Exemplo. Se tienes prisa, pide um táxi. Se tienes prisa, está com pressa, peça um táxi, né? Se tienes prisa, pide um táxi. Para fazer pedido, né? Espera aí, dar ordens, conselhos, pedidos. Exemplo, dime la dirección. Dime é mais ou menos com diga-me, né? Diga-me o endereço, a direção. Dime, né? La dirección. Um verbo em imperativo sempre pode acompanhar-se com palavras de cortesia, como por favor, no obstante. Não há que olvidar, no obstante, perdão, vou recomeçar aqui a leitura, tá? Veja. Um verbo imperativo sempre pode acompanhar-se com palavras de cortesia, como por favor. No obstante, não há que olvidar que em espanhol el tono en el que se dice algo comunica casi tanto como el contenido del mismo enunciado. Ejemplo, llévanos a la estación, por favor. Tradução. Um verbo no imperativo sempre pode estar acompanhado de palavras de cortesia, como por exemplo, por favor. Às vezes a diferença é essa, né? Quando você fala não faça isso, é uma ordem, né? Quando você fala por favor, não faça isso, é um pedido, né? Muda, né? Como muda? É isso que ele está falando, né? Geralmente se acompanha de palavras de cortesia quando você está ali pedindo algo, né? Mas ele diz assim, no entanto, não há que olvidar, não se pode esquecer, olvidar é esquecer, que em espanhol, em português também, o tom com o qual se diz algo comunica quase tanto como o conteúdo do enunciado, né? Sim, você usa um por favor, mas o tom de voz, a maneira como você fala, também faz diferença. Porque você pode usar um por favor e falar de maneira grosseira, ou não usar o por favor e falar de uma maneira mais suave. É isso que ele está querendo dizer. Por exemplo, llévanos a la estación, né? Leve-nos até a estação, por favor, né? No caso lá do nosso exemplo com o taxista, tá? Conjugação. Isso aqui a gente vai conhecer agora, mas a gente vai detalhando à medida em que a gente for trabalhando esse conteúdo. Algumas informações iniciais, né? Elas são necessárias para introduzir o conteúdo, mas a gente vai detalhando. A gente vai trabalhar imperativo essa semana, na próxima, durante o mês de setembro. Las formas de imperativo en español existen para la primera persona de plural, nosotros, nosotras,
La segunda persona del singular y del plural, tú, vosotros, vosotras, y las formas de cortesía en singular y plural, usted, ustedes. Todas las formas del imperativo se conjugan sin pronombre personal y en presente, correspondiendo en cada caso con las formas del indicativo ou del subjuntivo. O que é que ele fala aqui pra gente? Ele está falando do que eu falei no começo da aula, de que o imperativo ele é segunda pessoa, mas tem a primeira do plural. Ele diz assim, ó, as formas do imperativo em espanhol existem, as formas existem, para a primeira pessoa do plural, nosotros, nosotras. Participemos, compremos, nosotros, nosotras. Então tem imperativo para a primeira pessoa do plural, não tem do singular. Não tem imperativo para Joe. Não tem. Porque quando eu quero dar uma ordem para mim mesmo, eu uso segunda pessoa. Então, as formas do imperativo em espanhol existem para a primeira pessoa do plural, nosotros, nosotras. Para a segunda pessoa do plural, do singular e do plural, tu, vosotros e vosotras. E a forma de cortesia no singular e no plural, que é o uso do usted e do ustedes, né? O usted e o ustedes, o plural dele, correspondem ao você e vocês do português. E em espanhol, é uma forma de cortesia, é uma forma educada, cortês, tratar alguém de usted e ustedes. Vocês já viram isso no primeiro ano, aqui no segundo ano. Eu vivo ressaltando esse detalhe. Tratar alguém de usted e ustedes é uma maneira cortês, né? Quase que equivalente ao senhor e senhora, praticamente, né? Todas as formas do imperativo se conjugam sem pronome pessoal. E no presente. Quando ele fala no presente, é porque deriva do presente do subjuntivo ou do indicativo. Então, o pronome pessoal e no presente, porque deriva do presente do subjuntivo, em sua maioria, ou do indicativo, como é o caso do afirmativo que a gente vai ver na sequência, tá? Vamos para frente. Ele é imperativo. Como eu falei para vocês, a gente vai começar pelo imperativo negativo. Por quê? Lembram por quê? Porque deriva totalmente do presente do subjuntivo. Nós trabalhamos o subjuntivo durante o mês de agosto. Na sequência, estamos vendo o imperativo. Então, aqui diz assim: el imperativo negativo es formado a partir de la unión de las partículas negativas, no, nunca y jamás, mas presente de subjuntivo. Ele está dizendo para a gente que a combinação do subjuntivo, do verbo no subjuntivo, mais uma partícula negativa, não, nunca ou jamais, formam o imperativo negativo, formam uma ordem negativa. Exemplos. No abra esta puerta. O abra vem do subjuntivo. Que yo abra, que tu abras, que usted abra. Então, no abra esta puerta. Não abra quem? Usted. Estou tratando de maneira cortês. Não abra esta puerta. Segundo exemplo. No compres estos produtos, pues son malos para la salud. Nessa frase, o compres deriva do presente do subjuntivo. O verbo comprar no presente do subjuntivo, que vocês já conhecem, é que yo compre, que tu compres. É possível que tu compres la comida? Esse compres do subjuntivo
acompanhado de uma partícula negativa, forma uma ordem, né? Forma o imperativo negativo. No compres estos produtos, pues son malos para la salud. As duas frases estão no imperativo negativo, né? Os verbos, a forma verbal abra, compres, deriva, né? Derivam as duas formas do presente e do subjuntivo. Foi de lá que eu trouxe. Aí vamos para frente. Funções. Fazer pedidos. Por favor, não diga como termina a película. Dar ordens. Não apoiem os sapatos sobre o sofá. 3. Dar conselhos, sugestões ou invites. Então, dar conselhos, fazer sugestões ou convites. Nunca trate mal as pessoas. Elas não são obrigadas com isso. Nunca trate mal as pessoas, né? Elas não são obrigadas. Tá? Beleza? Então, fazer pedidos, dar ordens, dar conselhos, sugestões ou convites. Pronto. O que é que tem nesse quadro? Esse quadro traz a conjugação do presente do subjuntivo. Por que está aparecendo aqui novamente para a gente o presente do subjuntivo? Porque é daqui que deriva o imperativo negativo. Do jeito que está conjugado aqui, eu vou levar para formar o imperativo negativo. Você sabe que aqui é a conjugação dos verbos regulares. Subjuntivo. Viajar, que eu viaje, que tu viajes, que ele viaje. Viajemos, viajeis, viajem. Essa partícula vermelha é a desinência. Qualquer verbo regular terminado em AR eu faço igual. Cantar, que eu cante, que tu cantes, que ele cante. Cantemos, canteis, cantem. O mesmo raciocínio vale para verbo terminado em ER e em R. Eles usam a mesma desinência. Verbo regular não altera o radical. Que eu coma, que tu comas, que ele coma. Comamos, comais, comam. Escrevi, que eu escriba, que tu escribas, que ele escriba. Escribamos, escribais, escribam. Beleza. Até aqui vocês já viram, vocês conhecem. O que eu estou dizendo para você é que isso aqui é minha base para formar o imperativo negativo. Deriva daqui. Essa parte gramatical, Marivânia, ela é parecida com o português, né? A Marivânia está perguntando no chat, né? Se essa parte gramatical é a mesma do português, é muito parecido, né? São línguas latinas, mas é diferente. Mas a parte de gramática, de estrutura, é a mesma, né? Aí você tinha falado antes aqui no chat do Enem, né? O Enem não cai questão gramatical, é verdade. Mas tem gramática na nossa programação de conteúdo, né? Na matriz lá da SEDUC, segundo ano, terceiro ano, primeiro, né? Tem uma parte gramática. Essa gramática serve para quê? Para eu conhecer a língua, né? Para eu conhecer o espanhol. Quando você for interpretar um texto e você encontrar um verbo no imperativo, você vai lembrar dessa aula do que você aprendeu aqui. Aí você, isso aqui é uma ordem, né? Um texto publicitário que usa imperativo, né? Qual é a intenção do imperativo ali, né? Ali está se fazendo um pedido, é uma ordem, né? As questões elas são de interpretação, né? Então a gramática ela serve para que vocês conheçam mais a língua, tenham mais convívio com a língua, né? E aí a gente tem mais propriedade para interpretar.
Comparando um pouco, é como no português, né? A gente trabalha muito interpretação no Enem, mas não é por isso que a gente deixa de estudar a gramática, né? Assim, então, para responder lhe dar um retorno, né, do que você está falando aí. Aí eu volto para cá. Então, veja só. O que eu estava dizendo? Que o imperativo, ele deriva aqui do presente do subjuntivo. A gente já viu anteriormente, né, nessa aula, nos slides anteriores, que a gente não tem imperativo para a primeira pessoa de o. Então, eu vou riscar. Não tem imperativo para a primeira pessoa de o. Não vai me servir isso aqui, né? Porque pense comigo, quando você quer dar uma ordem para você, você usa a segunda pessoa. Você fala, verbaliza para você mesmo. Sei lá, você se olha no espelho, aí você quer se dar uns conselhos. Você fala assim, olha, estuda. Ó, para com isso. Para quem? Para tu. Estuda quem? Estuda tu, a pessoa do espelho, que é você mesmo. Então, quando você quer dar uma ordem para você mesmo, você usa a segunda pessoa. Desiste que não vai dar certo, rapaz. Você falando consigo mesmo, né? Quem nunca fez isso, né? Nunca fizeram isso? Então não tem primeira pessoa no imperativo. Como não tem a terceira pessoa, ele, eja, e ellos e ellas. Tá? Não por isso. Ah, tem segunda pessoa para tu, para usted, para nosotros, para vosotros e para ustedes. Com a exceção do nosotros, que eu me incluo, tu, usted, vosotros, ustedes, é com quem se fala. A forma ali do subjuntivo é a mesma para formar um imperativo negativo. Então, bastaria eu acrescentar aqui uma partícula negativa. Por exemplo, o que eu estou querendo dizer? Isso aqui, ó. Não viajes, não comas essa comida, não escrevas la carta. Pronto. Era subjuntivo. Bastou eu colocar um não, virou imperativo negativo. No caso do usted, que é o pronome de tratamento cortês, não viaje esta semana. Não coma esta comida, esta mala. Não escreva com bolígrafo rojo, bolígrafo caneta, rojo vermelho, vermelha. Não escreva com bolígrafo rojo. Se eu quero dar uma ordem negativa para nós outros, não viajemos durante a chuva. Não comamos porquerias. Não escrevamos la carta. Se eu quero dar uma ordem para mais de uma pessoa, tratando ela de vosotros. Eu sempre gosto de ressaltar que esse pronome vosotros é equivalente ao vós do português, do plural, né? Eu, tu, ele, nós, vós. Em espanhol, vosotros. E sempre gosto de enfatizar que esse pronome é usado no espanhol da Espanha, lá na Europa. Os nossos vizinhos aqui na América usam o ustedes. Não fazem uso desse pronome, praticamente não usam, tá? Então, vosotros, mas o espanhol da Espanha usa. No viajeis, no comais, no escribais. Ustedes, que gramaticalmente é o pronome de tratamento cortês, é o pronome que se usa na América para se dirigir a mais de uma pessoa, né? Pronome de segunda pessoa para com quem se fala. Ele gramaticalmente se comporta como terceira pessoa. Os verbos vão em terceira pessoa. Então, ó, não viajem durante a chuva. Não comam essa comida. Não escrevam la carta. Não é? Isso, Marivânia, eu também gosto de me dar umas ordens assim,
Marivânia falando no chat do YouTube, né? Que também gosta de se dar umas ordens. Eu também gosto de dar umas ordens, uns conselhos para mim mesmo, embora às vezes eu não obedeça. Eu vou marcar 1 minuto para vocês fazerem print e para eu tomar uma água também, tá? Então, 1 minutinho, aí a gente volta para continuar a aula. É só 1 minuto mesmo. Renan, marca, por favor, 1 minuto para a gente. Foi só para tomar uma aguinha, né? Para continuar. Então, aqui nessa tabela, eu tenho só imperativo, tá? Verbos regulares. Deixa eu escrever aqui em cima. Eu queria que vocês observassem, mais uma vez, a forma do verbo deriva daqui. Ó, aqui é o verbo viajar, terminado em AR. Aqui é o verbo hablar, terminado em AR, né? Essa partícula, a desinência que conjuga o verbo, ó, es, e, emos, eis, em, tá vendo? Ela é a mesma, porque deriva daqui, ó, es, e, emos, eis, em. Então, não hables tu, não hable usted. Não hablemos nosotros, não habléis vosotros, não hablen ustedes. Se fosse cantar, não cantes tu, não cante usted. Não cantemos nosotros, não canteis vosotros, não cantem ustedes. Lembrem, para a segunda pessoa tu, sempre termina com S. Não hables. Na terceira não tem o S, né? Não hables tu, não hable usted. Não hablemos, não hableis. Para a segunda pessoa vosotros, a gente sempre vai ter no final IS. Não hableis. E não hablem sempre termina, né, na terceira pessoa com N. Não hablem. Eu digo aqui com N porque em português as palavras elas terminam com M. Em espanhol é o contrário, é com N. Tá? Verbo vender é um verbo terminado em ER, igual ao verbo comer. Ó a terminação. As, a, amos, as, an. Deriva daqui, do subjuntivo. Vem para cá, ó. As, a, amos, as, an. Então, não vendas tu, não venda usted. Não vendamos nosotros, não vendais vosotros, não vendan ustedes. Para tu sempre termina com S, não vendas. Na terceira pessoa, usted, né, a forma do verbo, não tem o S. Vendamos, vendais, sempre termina com IS, né? Não hableis, IS. Não vendais, IS. E não vendam com N no final. Essa mesma terminação serve para verbo terminado em IR. As, a, amos, as, an. Então, não abras tu, não abra usted, não abramos nosotros, não abrais vosotros,
no abran ustedes. No caso da segunda pessoa, tu, imperativo negativo, sempre com S. No hables, no vendas, no abras. A forma para usted é sem o S. No hable, no venda, no abra. Para nós outros, no hablemos, no vendamos, no abramos. Para vós outros, sempre termina com IS, né? Não hableis, não vendais, não abrais. E a terceira pessoa termina com N. Não hablem, não vendam, não abram. Tá? Bora fazer um print também? Vamos fazer um print? A gente vai precisar para fazer os exercícios. Eu acho que na sequência, deixa eu ver. Tem aqui o imperativo negativo, os verbos irregulares e já tem exercício, tá? Eu vou pedir para o Renan marcar o mesmo 1 minuto para vocês fazerem print, foto, enfim, não sei se deixam tirar foto com o celular, mas faz o print aí para depois todo mundo ter, para a gente já fazer os exercícios. Renan, vamos marcar mais 1 minuto, por favor. É para lembrar das formas irregulares, tá? Quando a gente estudou o subjuntivo, nós aprendemos que a irregularidade ela deriva do presente do subjuntivo, aliás, do indicativo. A irregularidade do subjuntivo deriva do indicativo. A gente viu isso em agosto. Vamos ler o slide e lembrar, né? Não é tão complicado, ó. La irregularidad del imperativo negativo viene de las formas irregulares del presente del subjuntivo. A irregularidade do imperativo negativo vem da irregularidade do presente do subjuntivo. Claro, né? O imperativo negativo deriva do subjuntivo, então o verbo que é irregular no subjuntivo vai também para o imperativo negativo. E de onde é que vem a irregularidade do subjuntivo? Do indicativo. As mesmas irregularidades do presente do subjuntivo aparecem no imperativo negativo. Ojalá mi hermana traiga los libros que pedí. O verbo traer no presente do indicativo. O verbo traer significa trazer. No presente do indicativo é assim, yo traigo, né? A raiz tem a raiz é irregular. Aí essa raiz vai para o subjuntivo, que eu traiga, que tu traigas. Ojalá, tomara que minha irmã traga. Parece com português. Vamos traduzir essa frase. Ojalá minha irmã traiga os livros que pedi. Como é em português? Tomara que minha irmã traga os livros que eu pedi. Não é? Por isso que é legal o espanhol parecer com o português, tem suas vantagens. Tá? Não traiga nada a nadie. Traduza. Não traga nada a ninguém. Não traga
nada a ninguém. Em espanhol, às vezes, quando você tem algumas dúvidas, se recorrer ao português, pode ser que dê certo, tá? Pode ser que dê certo. Aqui dá, não dá? Ojalá minha irmã traiga, tomara que minha irmã traga, é primo, né? Buenos dias, tem um pessoal chegando aí pelo YouTube. Lua, Josinilda Ferreira, buenos dias. Então, ah, aqui é só para lembrar alguns verbos irregulares, né? Salir, tá aqui no presente do indicativo é eu salgo, conduzir, eu conduzco, volver, eu vuelvo e pensar, eu pienso, né? Então, ó, não salgas tu, não salga você. Não salgamos, não salgais, não salgam. Salir é sair. Então, ó, não salgas tu, não sa... Fica parecendo salgado português, não fica? Não salgas. Salgar, botar sal, mas não é. Botar sal em espanhol é diferente, é assim, ó, salar. Salar é que é salgar, tá? Porque toda vez que eu falo isso aqui em aula presencial, aí o pessoal faz esse comentário. Meu Deus, parece salgar, né? Não salgas. Não é. Aí é o verbo sair. Espanhol tem um negócio interessante. Essa gramática que a gente aprende, ela é a forma como as pessoas falam, escrevem. Então, a gramática em espanhol, ela é muito, muito, muito próxima à fala. À fala, né? Para mim isso é uma vantagem. Porque o que eu estou vendo aqui em gramática, né? Você quer dizer que as pessoas falam do jeitinho que tá aí. É isso que eu estou dizendo. As pessoas dizem, não salgas, não salgamos, né? As pessoas simples, comuns. O espanhol é uma língua bem falada nesse sentido, né? Conduzir, que é conduzir, dirigir. Não conduzcas tu, não conduzca usted. Não conduzcamos, não conduzcais, não conduzcam. Volver, que é o verbo voltar. Não vuelvas tu, não vuelva usted. Não volvamos nós outros. Não volvais, não vuelvan. E o verbo pensar, não pienses tu. Não piense usted, não pensemos nós outros, não penseis vosotros, não piensen ustedes. Ok? Esse quadro traz alguns exemplos de verbos irregulares no imperativo afirmativo. Perdão, no imperativo negativo. Me corrijo, imperativo negativo. O imperativo negativo é derivado do presente do subjuntivo. Então, o verbo que é irregular no subjuntivo vai ser irregular no imperativo. É assim em espanhol, é assim também na nossa língua, no português, tá? Vamos para frente. Eu não entendi a pergunta, Marivânia. Em outras situações, não entendi. Se você puder esclarecer. Bora fazer alguns exercícios? Bora lá? Eu quero que você marque o verbo hablar no imperativo negativo para a segunda pessoa tu. Vou dar para vocês 1 minuto. Se quiserem, mandem resposta pelo chat. É legal quando vocês participam. Renan, a gente vai marcar 1 minuto.
Bom, ó, seguindo as dicas que Ah, Marivânia, agora sim você está me ajudando. Em outras situações não é cognatus no espanhol, em algumas... Marivânia, eu estou falando com uma aluna no chat do YouTube, tá? Para quem está assistindo ela pelo IPTV. Há muitas cognatas, né? Há algumas falsas cognatas, né? Então, em muitas situações, é porque em português, comparando, né? Português e espanhol, sim. Quando eu falei que em algumas situações dá para a gente recorrer ao português, né? Que salva, a gente pensa, não, em português é assim, em espanhol, e quase sempre vai salvar. São duas línguas latinas, né? De países vizinhos, Portugal e Espanha, né? Então, muitas vezes salva, nem sempre. Eu acho que é isso que a gente está falando, né? Eu não falo sempre porque não existe isso de sempre, né? Mas muitíssimas vezes, para alguns conteúdos, ajuda bastante. Imperativo é muito próximo. O imperativo em espanhol e em português é muito, muito próximo, muito parecido, né? Não dá para dizer que é igual porque não é igual, né? Há pronomes diferentes, né? Mas é vizinho, é assim, são línguas irmãs, né? Vamos para a resposta dessa questão. Veio uma resposta ali no chat, né? Disseram letra C. Ó, a forma do imperativo negativo para a segunda pessoa tu vai terminar com S no final, né? Esse S que a gente às vezes engole aqui no Piauí, né? Aqui no Piauí a gente não engole o S, né? Tu tem, tu vai, tu quer, né? A gente engole ali, a gente gosta de engolir S. Mas a gente sabe que tem esse S na segunda pessoa tu em algumas ocasiões. Aqui eu tenho três formas com S no final. Letra C, D e E. Na letra D, fica claro que hablemos é plural, nós outros. Então, podia ser a letra C e podia ser a letra E, né? Isso aqui é fazer por eliminação. Quando eu sei que isso aqui não é, que isso aqui não é e que isso aqui não é. Então, vamos só lembrar de uma dica que eu dei durante a explicação desse conteúdo. A forma do imperativo negativo para a segunda pessoa, vós outros, sempre termina com IS no final, né? As conjugações dos verbos para vós outros terminam com IS no final, no presente do indicativo, né? Cantais, bebeis, subis. Então, esse IS no final é para vós outros. Aí eu já elimino isso aqui, ó. Hableis, hableis quem? Hableis vós outros. É aqui, ó. Hables. No me hables assim. Tá? No me hables assim. Perceberam aqui a minha explicação? Por que não uma letra C? Porque a letra C é para vós outros. A conjugação para vós outros sempre termina com IS, né? A forma dos verbos para o imperativo, né, na segunda pessoa tu, sim, sempre vai terminar com S no final. Mas analisa, né? Tem ali, ó, hableis, hablemos, hables. Hableis é para vós outros. O IS no final é vós outros. Hablemos, é evidente que é hablemos nós outros. Então resta o hables, hables, tu, né? Ficou aí a dica, tá bom? Tá? Hablemos aqui é para nós outros. A maneira mais tranquila para a gente fazer questão de marcar é por eliminação. Veja que eu tirei letra A, letra B, né? Hableis, eliminei porque é para vós outros, né? Ó, tô eliminando. Sobrou a letra E. Então, essa é a primeira questão. Responde ela a letra E. Tem mais. A gente tem mais questões. A gente está só começando. Quando eu voltar do intervalo, viu, Renan? Eu vou voltar desse slide que já está respondido, que na sequência tem mais questões. Mas eu vou voltar dele, a partir da questão 1, que é onde começam os exercícios, né? Daí para frente. É intervalo, minha gente. Hora de você fazer aquele lanche, comer aquele cuscuz que você trouxe para lanchar, enfim, não sei. E aí, são 20 minutos. E aí a gente volta para nossa segunda aula, tá? Bom proveito, boa merenda. Até já.